Ei, iluminada! Cheguei para a gente fazer juntas a lição 71 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E a ideia central para hoje é: só o plano de Deus para a salvação funcionará. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Podes não reconhecer que o ego estabeleceu um plano para a salvação em oposição ao de Deus. É nesse plano que tu acreditas. Já que é oposto ao de Deus, também acreditas que aceitar o plano de Deus em vez do plano do ego é ser condenado. Isso soa prepóstero, é claro. Entretanto, depois de considerarmos qual é exatamente o plano do ego, talvez reconheças que, por mais prepóstero que possa ser, de fato, acreditas nele. O plano do ego para a salvação está centrado em guardar mágoas. Ele mantém que, se outra pessoa falasse ou agisse de modo diferente, se alguma circunstância ou evento externo fosse mudado, serias salvo. Dessa forma, a fonte da salvação é constantemente percebida fora de ti. Cada mágoa que guardas é uma declaração e uma afirmação na qual acreditas, que diz: se isso fosse diferente, eu seria salvo. Desse modo, a mudança da mente necessária para a salvação é exigida de todos e de tudo, exceto de ti mesmo. O papel designado para a tua própria mente nesse plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar, se é que hás de ser salvo. Vou repetir. O papel designado para a tua própria mente nesse plano é simplesmente o de determinar o que, exceto ela própria, tem que mudar, se é que hás de ser salvo. Então, aqui, porque ele está dizendo aqui, a única coisa que precisa mudar não é a nossa mente, não é o outro, né, que é o plano do ego. Então, ele está trazendo a responsabilidade para nós mesmas, se é que nós vamos ser salvas, né? De acordo com esse plano insano, qualquer fonte de salvação percebida é aceitável, desde que não funcione. Que é o exercício que nós fizemos ontem, quando a gente começou a pensar em tudo que a gente colocou a fé na nossa salvação pessoal. Seria isso, seria aquilo que estava fora de nós, é o plano do ego, e logo qualquer coisa serve que esteja fora de nós, porque logo não vai funcionar. Não interessa o que é, o fato é que, como é o plano do ego, não vai funcionar. Isso assegura a continuação da busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares e em outras coisas. E aqui entra essa busca infinita. Eu não sei se você já passou por isso, já percebeu, de buscar em uma coisa e não é essa coisa, você busca em outra e não é nessa outra coisa, você busca numa outra e a sua vida vai passando e você, se você parar para fazer uma análise, uma reflexão, olhar para trás, e você consegue nitidamente perceber e até nomear quais foram as coisas, quais foram as pessoas, quais foram as situações em que você atribuiu a sua salvação, em que você disse que seria dessa vez, né? Então, quando a gente vai fazer esse exame, que foi a aplicação que nós fizemos ontem, e hoje ele está reforçando isso aqui, fica muito claro isso que ele está trazendo aqui. Isso assegura a busca infrutífera, pois persiste a ilusão de que, embora tal esperança sempre tenha falhado, ainda há justificativas para a esperança em outros lugares. Porque essa é a promessa do ego, né? Busque e nunca encontre. Outra pessoa ainda há de te servir melhor, outra situação ainda há de oferecer sucesso. Tal é o plano do ego para a tua salvação. Com certeza podes ver o quanto está estritamente de acordo com a doutrina básica do ego. Eu citei exatamente essa lição e não recordava que era daqui, né? Mas é a frase que eu acabei de dizer. Busca, mas não acha. Pois o que poderia garantir com maior segurança que não acharás a salvação do que canalizar todos os teus esforços para buscá-la onde ela não está? Porque se ela está dentro e a gente está buscando fora, é óbvio que a gente não vai conseguir garanti-la, né? O plano de Deus para a salvação funciona simplesmente porque
Ao seguir a sua orientação, buscas a salvação onde ela está. Mas para ter sucesso, como Deus te promete, tens que estar disposto a buscar somente lá. De outra forma, o teu propósito está dividido e tentará seguir dois planos para a salvação diametralmente opostos em todos os sentidos. O resultado só pode trazer confusão, miséria e um profundo senso de fracasso e desespero. Como podes escapar de tudo isso? Muito simplesmente. A ideia para o dia de hoje é a resposta. Só o plano de Deus para a salvação funcionará. Não pode haver nenhum conflito real a esse respeito, pois não há nenhuma alternativa possível ao plano de Deus que possa salvar-te. O seu plano é o único cujo resultado é certo. O seu plano é o único que necessariamente terá sucesso. Vamos praticar o reconhecimento dessa certeza hoje e nos regozijemos por haver uma resposta para o que parece ser um conflito sem solução possível. Todas as coisas são possíveis para Deus. A salvação tem que ser sua por causa do seu plano que não pode falhar. Começa os 2 períodos de prática mais longos de hoje, pensando sobre a ideia do dia e reconhecendo que ela contém 2 partes que contribuem igualmente para o todo. O plano de Deus para a tua salvação funcionará e os outros não. Não te permitas ficar deprimido ou zangado com a segunda parte. Ela é inerente à primeira, e na primeira está a tua completa liberação de todas as tuas tentativas insanas e loucas propostas para libertar-te. Interessante que ele já cita aqui que pode ser que o ego se sinta mal com essa ideia, né? Porque se só o plano de Deus para a salvação funcionará, o dele não vai funcionar. Então, tem um específico que talvez você esteja apegada emocionalmente por algum motivo, e você pode parar e pensar assim, putz, mas será mesmo que esse aqui também, poxa, será que esse aqui não entra no plano de Deus, entendeu? A gente quer encontrar uma brecha, né, para poder conseguir encaixar o nosso plano no sentido do plano do ego, né? Então aqui ele já traz isso. Ele vai dizer, os teus planos têm te conduzido à depressão e à raiva, mas o plano de Deus terá sucesso. Esse te conduzirá à liberação e à alegria. Lembrando-nos disso, dediquemos o resto dos períodos de prática mais prolongados a pedir a Deus que nos revele o seu plano. Então, eu vou deixar para o momento em que você conseguir, no dia de hoje, fazer esse encontro mais profundo com Deus. E nesses momentos você vai perguntar diretamente para Deus, você vai perguntar, o que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Eu te sugiro escrever isso em um post-it e colocar em um lugar onde você consiga perguntar isso todos os dias pela manhã, sabe? Ou sempre que você sentir de perguntar, né? Não necessariamente pela manhã, pode ser em outros horários do dia, sabe? Depois do almoço, enfim, qualquer horário em que você se sinta perdida, você respira fundo e você pode usar como uma âncora essas 3 perguntas. O que queres que eu faça? Aonde queres que eu vá? O que queres que eu diga e a quem? Aí ele vai continuar, dá-lhe pleno controle do resto do período de prática e deixe-o dizer-te o que precisa ser feito por ti no seu plano para a tua salvação. Ele responderá proporcionalmente à tua disponibilidade para ouvir a sua voz. Não te recuses a ouvir. O simples fato de que estás fazendo os exercícios já prova que tens alguma disposição para escutar. Isso é o suficiente para estabelecer o teu direito à resposta de Deus. Nos períodos de prática mais curtos, dize frequentemente a ti mesmo que o plano de Deus para a salvação e só o seu funcionará. Fica alerta contra toda a tentação de guardar mágoas neste dia e responde com esta forma da ideia de hoje. Guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação. E só o plano de Deus funcionará. Então aqui ele traz uma possibilidade de unir a ideia de ontem com a ideia de hoje. Porque guardar mágoas é o oposto do plano de Deus, né? Então, a gente também vai se beneficiar hoje dessa sentença, dessa ideia central, em situações em que a gente perceber que há mágoas. Tenta lembrar-te da ideia de hoje o máximo possível, ele vai pedir de 6 a 7 vezes por hora,
não poderia haver melhor maneira de passar meio minuto ou menos do que recordando a fonte da tua salvação e vendo onde ela está. Muito bom! Então agora eu vou ficar um minutinho em silêncio e eu vou permitir que você sinta o que você quer repetir agora nesse silêncio. Se você quer repetir novamente a questão da mágoa, então guardar mágoas é o oposto do plano de Deus para a salvação, e só o plano de Deus funcionará. Ou se você já quer começar a aplicar as perguntas: o que queres que eu faça, onde queres que eu vá, o que queres que eu diga e a quem. Então sente no seu coração e veja o que mais te chama nesse momento. Muito bom! Finalizamos mais uma prática juntas e eu vejo você amanhã. Um beijo no seu coração e até lá!